Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Hoje nós temos, então, começar o Comitê de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. Hoje nós só ficamos com um tema para esse comitê. O outro tema, que era do mieloma múltiplo, nós tivemos que retirar de pauta, conta aí da análise da consulta pública. Então, a gente hoje vai passar só o protocolo, então, que a gente tem a apreciação do protocolo do PCDT do adenocarcinoma de colo e reto. Só para, primeiramente, aqui para a gente aprovar a última ata do Comitê de PCDT, que nós enviamos para vocês por e-mail. Alguém tem alguma objeção? Podemos deixar a ata aprovada da última reunião do Comitê de PCDT? Está ok? Então, ok. Seguimos com a aprovação da ata. Então, podemos dar início. Nós teremos primeiro a apresentação da Nicole, nossa técnica do DGITS, e depois eu passo a palavra à Laísa, do AOC. Então, Nicole, a palavra é sua. Bom dia. A Rosa vai projetar? Não sei se a Rosa ou a Laísa. Se puder me dar acesso, por favor. Claro. Já está, Laísa? Já, né? Ótimo. Então, bom dia novamente. Meu nome é Nicole Mello, sou técnica do DGITS. Nós vamos apresentar agora o PCDT do adenocarcinoma de colo e reto. Pode passar. Então, todos os participantes dessa atualização declaram não possuir conflito de interesse com o tema. A origem da demanda, atualização dessas DDTs, ocorreu a partir da atualização das DDTs vigentes que estavam, a última publicação tinha sido em 2014. Então, nós iniciamos a atualização dessas DDTs e, posteriormente, essa demanda ela foi alterada para que houvesse alteração do formato de DDTs para PCDTs. Vou passar. Nós iniciamos em 2021 com as reuniões de alinhamento. Então, nós tivemos em setembro uma reunião de pré-escopo, em outubro uma reunião de escopo e, posteriormente, em dezembro, a reunião de validação das perguntas de pesquisa. Ainda nessa ocasião, ao fim de dezembro de 2021, nós também tivemos uma reunião de alinhamento com a área técnica para definir alguns detalhes nessa atualização. Então, nesse desenvolvimento do trabalho, foram elencadas, priorizadas, duas perguntas de pesquisa. Uma era correspondente à avaliação do pembrolizumab em primeira linha para o tratamento do câncer de colo e reto metastático e alta instabilidade de microsatélite. E a segunda pergunta de pesquisa foi com relação à ablação térmica por radiofrequência e microondas. O pembrolizumab ele foi avaliado e não foi incorporado. E a ablação térmica ela foi avaliada, recomendada a incorporação e, posteriormente, né, incorporado pelo Ministério da Saúde, por meio da portaria número 6, de 5 de março de 2024. Então, a ablação térmica ela foi incorporada para o tratamento da metástase hepática irressecável ou ressecável com alto risco cirúrgico do câncer de colo e reto. Paralela a isso, ocorreram algumas outras avaliações de tecnologia por demanda externa. Então, em 2015, nós tivemos a avaliação do cetuximab para o tratamento de primeira linha em paciente com câncer coloretal metastático com expressão de EGFR e sem mutação do gene RAS. Nessa ocasião, então, essa tecnologia ela não foi recomendada para incorporação. Posteriormente, em 2018, o cetuximab foi novamente avaliado para o tratamento do câncer coloretal metastático, RAS selvagem, com doença limitada ao fígado em primeira linha, e também não foi incorporado. E mais recentemente, em 2022, houve uma demanda do INCA para que fossem avaliados alguns anticorpos monoclonais, sendo eles o bevacizumab, o cetuximab e o panitumumab,
eles foram avaliados associados à quimioterapia no tratamento de primeira linha do câncer coloretal e não foram recomendados a incorporação também. Então, durante o desenvolvimento da atualização desses DDTs, houve a solicitação pela técnica do Ministério responsável por esse momento que ocorresse a mudança do formato de DDT para PCDT, e aí o trabalho que já estava em desenvolvimento, ele foi ajustado, a metodologia, para fazer, contemplar também essa nova demanda de mudança do formato do documento. Então, para isso, pode passar, por favor. Então, para isso, nós seguimos a seguinte metodologia. Nós elencamos algumas diretrizes nacionais e internacionais, e assim como alguns protocolos de unidades prestadoras de serviço, e esses documentos eles foram avaliados, comparados com as nossas diretrizes e, enfim, serviram como base para análise de qual seria o melhor formato desse PCDT que nós iríamos desenvolver. Então, foram avaliadas as diretrizes da SBOC, a ESMO e da NCCN, e os protocolos do ICESP e do INCA. Nesse desenvolvimento do trabalho, não foram considerados, né, para serem contemplados no documento, no PCDT, os medicamentos que não possuíam registro no Brasil para essa doença, assim como os medicamentos que não haviam sido avaliados pela Conitec e também aqueles que haviam sido avaliados pela Conitec, mas que não tinham sido incorporados. Então, eles não foram contemplados nesse documento. A partir desse levantamento das diretrizes e análise comparativa, nós produzimos um documento que foi alinhado com a área técnica do Ministério e posteriormente validado em um painel de especialista que ocorreu em maio deste ano. Agora, mais recentemente, posterior ao painel de especialista, ocorreu, então, a apreciação deste documento na Subcomissão Técnica de Avaliação de PCDT e agora segue para apreciação inicial na Conitec. Laísa. Bom, então eu vou continuar com a apresentação do conteúdo do documento. Eu sou Laísa, representando o AOC, o Núcleo de PCDT do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e eu e os demais autores envolvidos nessa demanda também não possuímos nenhum conflito de interesse com a matéria. Então, esse PCDT ele visa estabelecer critérios diagnósticos e terapêuticos do câncer de colo e reto, com o objetivo de orientar, com base em evidências científicas de eficácia, efetividade, segurança e desfechos baseados em custo, as condutas e os protocolos assistenciais mais adequados. Então, uma breve introdução, né? O câncer de colo e reto, que também é conhecido como câncer coloretal, ele abrange os tumores malignos do intestino grosso, sendo uma doença tratável e frequentemente curável quando localizada no intestino na ocasião do diagnóstico. No câncer coloretal, o tipo histológico mais comum é o adenocarcinoma, que corresponde a cerca de 95% dos casos. E estima-se que em 2022 tenham ocorrido cerca de 20 mil novos casos em homens e 20 mil casos em mulheres no Brasil. Então, quanto à classificação estatística, né, o CID-10 para esse PCDT, então estão contemplados o CID-18 e as subclassificações que dizem respeito, então, à neoplasia maligna do colo, o CID-19 da neoplasia maligna de junção reto-sigmoide e o CID-C20 de neoplasia maligna de reto. Quanto à detecção precoce, rastreamento e prevenção secundária, então nós temos um tópico, né, que divide, que trata sobre essa questão de detecção precoce, dividida em duas estratégias, né, já que a identificação precoce desse câncer é muito importante para o tratamento e para levar à cura. O rastreamento não é um tópico tratado nesse documento, então fica claro no documento esse ponto. Os sintomas e sinais e sintomas suspeitos de câncer de colo e reto, eles são relativamente inespecíficos e incluem
mudanças de hábitos intestinais, perda inexplicável de peso, anemia por deficiência de ferro, fezes escuras e com sangue visível, massa abdominal, dor abdominal persistente. Ao diagnóstico, então, a recomendação é que ele seja realizado por meio de estudo anatomopatológico de amostra de tumor primário ou de segmento do intestino, ou ainda da lesão da metástase, sendo realizado por biópsia com punção. Em casos confirmados, então, realiza a tomografia para estadiamento do carcinoma. O PET-CT, ele pode ser empregado, mas é para detecção de metástase exclusivamente hepática e potencialmente ressecável, não sendo recomendado para estadiamento, uma vez que ele apresenta acurácia muito próxima dos demais, ele não se mostrou melhor, né, que as demais opções disponíveis. E em pacientes com adenocarcinoma de reto, sugere-se a realização da ressonância magnética para avaliar localização do tumor, comprometimento de linfonodos e metástase. Ainda com relação ao diagnóstico, os pacientes devem realizar exames laboratoriais, né, exames de hemograma completo, função bioquímica, função renal, enzimas hepáticas e canaliculares, as bilirrubinas totais e frações e o antígeno carcinoso embrionário. Recomenda-se que o teste imunohistoquímico seja realizado da amostra de tecido tumoral para avaliação da proficiência de enzimos de reparo, porque caso seja observado esse perfil instável, recomenda-se a avaliação da presença da síndrome de Lynch. Quanto ao estadiamento, o estadiamento ele é feito com base na União Internacional contra o Câncer, né? Que divide, então, esse sistema em tumor, tamanho do tumor, número de nódulos e a presença de metástase. Então, esse também é uma classificação também que os senhores já estão acostumados, né, com esse sistema também. Quanto aos critérios de inclusão do PCDT, serão incluídos pacientes com qualquer idade e suspeita ou diagnóstico de adenocarcinoma de cólon e reto, que compreende a neoplasia maligna do cólon ascendente, descendente, transverso e sigmoide, além da neoplasia maligna de seco, do apêndice, das flexuras hepáticas e esplênicas da junção reto-sigmoide e do reto. Como nota, então, não são incluídos os pacientes com carcinoma epidermoide de reto, giste, tumor neuroendócrino, linfomas, sarcomas e outras histologias raras e o carcinoma no canal anal. Como critério de exclusão, os pacientes que apresentem intolerância, hipersensibilidade ou contraindicação a algum procedimento ou medicamento preconizado nesse protocolo. O tratamento, ele se dá de de 4 formas. Nós temos o tratamento cirúrgico, que é o único tratamento com potencial de cura, a radioterapia, que é indicada em casos específicos e delimitados, e os métodos ablativos térmicos que foram, então, recém-incorporados, de radiofrequência e microondas para pacientes com metástase hepática irressecável ou ressecável com alto risco cirúrgico. O tratamento medicamentoso é a quimioterapia, que pode ser utilizada na forma neoadjuvante, adjuvante ou paliativa. Para ficar mais claro, eu vou mostrar isso nos fluxos de tratamento. Então, esse fluxo de tratamento, ele vai ser dividido tanto no fato dele ser adenocarcinoma de cólon, quanto adenocarcinoma de reto, e pelo estadio do paciente. Então, os pacientes com adenocarcinoma de cólon em estágio 0 ou 1, eles podem ser elegíveis para ressecção endoscópica, né? Se eles tiverem os critérios, e aí eles vão receber a ressecção endoscópica e seguem para um controle. Agora, caso os pacientes não sejam elegíveis para ressecção endoscópica, aí a gente verifica qual é o estágio que o paciente se encontra e se ele estiver nesse estágio 0, ele vai receber a colectomia, ou então, se ele estiver no estágio 1, ressecção colônica segmentar mais linfadenectomia. Em todos os casos, os pacientes seguem com controle.
Quando a gente fala do estágio 2, então o paciente ele vai receber a ressecção colônica segmentar mais a linfadenectomia e vai observar-se a presença de fatores de mau prognóstico. Na ausência desses fatores, segue apenas controle. Agora, se na presença de fatores de mau prognóstico, a gente observa ainda a presença da instabilidade microsatélite. Não havendo, vai seguir então para um tratamento preferencialmente utilizando fluoracila e ácido folínico. Agora, tendo a instabilidade microsatélite, a gente vai observar os múltiplos fatores de risco, onde, na presença desses, podemos, então, ter o uso de esquemas de quimioterapia, utilizando principalmente a oxaliplatina, ou, então, na ausência deles, o controle desse paciente. Quando a gente fala do estágio 3, então, nós temos os pacientes que podem ter as lesões T4B, ou, então, N2, e aí, na presença delas, acontece a ressecção multiorgânica e quimioterapia adjuvante. Na ausência dessas lesões, eu vou ter ressecção colônica segmentar, mais linfadenectomia, semelhante ao estágio 1 e 2, mas com, então, a junção da quimioterapia adjuvante. E, no caso da ressecção multiorgânica, a gente pode considerar a quimioterapia neoadjuvante como uma tentativa de aumentar a taxa de ressecabilidade. Para os pacientes com estágio 4, então a gente vai observar a presença ou não de metástase ressecável. Na presença da metástase ressecável, o paciente vai receber a colectomia mais metastectomia ou quimioterapia neoadjuvante seguida da colectomia e metastectomia. Agora, o paciente tem metástase irressecável, então a gente pode utilizar a quimioterapia de conversão conjuntamente ou não a ablação térmica recém-incorporada. A ablação térmica ela tem critérios bem definidos, então esses critérios precisam ser observados. Após o uso disso, é feito um reestadiamento e se o paciente agora atingir o nível de metástase irressecável, ele vai receber, então, a conduta de paciente com metástase irressecável, não tendo atingido a ressecabilidade, esse paciente, então, pode receber quimioterapia paliativa e avaliar novamente e após ainda avaliar a necessidade de ressecção do tumor primário. Agora, falando de adenocarcinoma de reto. Aqui, além da questão do estadio, a gente também tem a localização, né? Então, no reto superior, reto médio ou reto inferior. Aqui também o paciente em estágio 0 ou 1, ele tem a possibilidade da ressecção endoscópica e controle, se ele for elegível, ou então, se ele não for elegível para ressecção endoscópica e estiver em estágio 0, ele pode receber a excisão local, transanal ou retossigmoidectomia e seguida do controle. No estágio 1, esse paciente vai ser observado, então, a presença de lesões T1 de alto risco ou T2 e a avaliação da localização do tumor. O paciente com tumor no reto superior recebe a ressecção anterior do reto com excisão mesorretal parcial. No reto médio, a ressecção anterior do reto com excisão mesorretal total. E se o paciente, se a localização do tumor foi no reto inferior, vai observar o comprometimento do esfíncter externo ou do plano interesfincteriano. Havendo comprometimento, o paciente recebe radioquimioterapia neoadjuvante. Não havendo comprometimento, o paciente recebe a ressecção interesfincteriana. Pacientes em estadio 2 e 3, a gente observa ainda a presença das lesões T4B ou não. Tendo lesões T4B, avalia-se a localização do tumor, e estando esse tumor no reto superior, ressecção multiorgânica, e aí observa se é estadio 2 ou 3. Estadio 2 avalia a presença de fatores de mau prognóstico e segue com quimioterapia adjuvante. Não havendo fatores de mau prognóstico, mantém um controle. Para estadio 3, aplica-se a quimioterapia adjuvante. No reto médio, a recomendação é de radioquimioterapia e quimioterapia neoadjuvante, seguida de enxenteração pélvica. Para o reto inferior, avalia-se a presença de doença localmente avançada de alto risco, havendo
segue para neoadjuvância total, não havendo, segue para neoadjuvância clássica. E aqui a gente tem que observar, no caso da enxerteração pélvica, também considerar os esquemas de neoadjuvância total nos casos de doença localmente avançada com alto risco. Agora, quando a gente fala de estadio 2 e 3 e sem lesões T4B, novamente nós vamos avaliar a localização do tumor. No caso do reto superior, vai receber a ressecção anterior do reto com incisão mesorretal e segue o mesmo processo anterior. Para o reto médio, a gente vai avaliar aqui também a localização, a questão da doença localmente avançada de alto risco. Na presença dela, neoadjuvância total, seguida de ressecção anterior do reto com excisão total do mesorreto. Na ausência de doença localmente avançada de alto risco, vai observar então o estadio. No estadio 2, avalia a possibilidade de ressecção anterior com excisão total do mesorreto. No estadio 3, a radioquimioterapia neoadjuvante. E quando a gente está falando de reto inferior, avalia novamente a questão da doença de alto risco, segue para uma neoadjuvância total. Se o paciente atingiu resposta completa, pode seguir com observação clínica, não atingindo resposta completa, então observa-se o comprometimento do esfíncter. Tendo comprometimento, vai ter uma amputação abdominoperineal, não tendo uma ressecção interesfincteriana. Agora, se o paciente não tem doença localmente avançada de alto risco, segue, então, os processos anteriores. E para o paciente com estadio 4, a gente vai observar novamente a presença de metástase ressecável. Havendo metástase ressecável, a gente vai seguir para quimioterapia sistêmica, cirurgia e radioterapia do tumor primário. Não havendo então, sendo metástase irressecável, vai observar a presença ainda de lesões obstrutivas. Havendo lesões obstrutivas, segue para colostomia e quimioterapia sistêmica. Não havendo lesões obstrutivas, a quimioterapia sistêmica é conjuntamente ou não com a ablação térmica por radiofrequência ou microondas. Depois, avalia-se a necessidade da radioterapia do tumor primário, conforme a resposta observada ao tratamento. Faz o restadiamento clínico, se observa, então, que a ressecabilidade, a metástase se tornou ressecável, segue para a cirurgia. Se não se tivesse tornado se continua, uma metástase irressecável, mantém uma quimioterapia paliativa. Esse tratamento, ele precisa ser individualizado e a ordem e o número de abordagens terapêuticas a serem utilizadas podem mudar conforme os critérios clínicos, quando a gente fala aqui do paciente com metástase ressecável. Para o monitoramento, então, o paciente ele precisa ser monitorado em todos os ciclos quanto às possíveis toxicidades, e o PCDT traz também os critérios para monitoramento. Também o paciente deve realizar exames de restadiamento e monitorização tumoral com antígeno carcinoso embrionário a cada 3 meses, exceto em casos em que haja suspeita clínica para a progressão da doença. Então, onde se faz, além do antígeno, também tomografia para observar essa questão da progressão. E a amostra de sangue para a dosagem do CEA, ela pode ser coletada mensalmente para monitorização em pacientes que apresentam esse marcador elevado antes do início do tratamento. Também, como acompanhamento pós-cirúrgico, sugere-se a realização da colonoscopia em todos os pacientes com diagnóstico de adenocarcinoma de cólon e reto, 1 ano após o tratamento cirúrgico. A proctossigmoidoscopia, ela deve ser realizada em pacientes com adenocarcinoma retal, submetidos à ressecção endoscópica ou transanal e que não tenha realizado radioterapia a cada 3 a 6 meses, associado à ressonância magnética. A anamnese e exame clínico é realizado em todos os pacientes, exceto no paciente com adenocarcinoma de cólon de estádio 1, a cada 3 meses durante os 2 primeiros anos. O antígeno carcinoso embrionário, então, realizado em pacientes com estádio 2 e 3, a cada visita clínica durante 5 anos, e se tiver muito elevado, faz uma coleta nova no próximo mês. Os exames de imagem, então, eles são realizados naquele paciente com CEA elevada para avaliar a presença de recidiva ou em pacientes com adenocarcinoma de cólon e reto de estadio 2 e 3,
a cada 6 a 12 meses por 3 anos para acompanhamento. Por fim, como regulação e controle, então devem ser observados critérios de inclusão e exclusão e a verificação periódica das doses prescritas e dispensadas para adequação do uso dos medicamentos. Além disso, ressalta que o Ministério da Saúde e as secretarias não padronizam nem fornecem os medicamentos antineoplásicos diretamente aos hospitais e aos usuários de saúde. E para fins de avaliação e controle, deve ser considerada que quimioterapia de segunda linha é todo tratamento antineoplásico paliativo realizado após a quimioterapia paliativa inicial, ou seja, de primeira linha, não importando em que estabelecimento ou sistema de saúde tenha sido realizado. Seria isso, muito obrigada, fico à disposição para dúvidas. Muito obrigada, Laísa, Nicole. Agora que eu abro os comentários do grupo, nós temos aqui também presentes especialistas convidados. Nós temos o oncologista Dr. Sandro Martins, e também os técnicos da área da CGCAN, da Coordenação Geral também de Câncer. Então, eu já abro aqui, a Verônica pediu a palavra. Bom dia, Verônica, pode falar. Bom dia, tudo bem? Declaro não ter nenhum conflito de interesse com o tema. Eu tenho algumas perguntas. Primeiro, eu vou pedir algo, acho que mais metodológico, que acho que daí a gente, depois, provavelmente, a maioria das discussões, muitas vezes, vem em termos da parte mais clínica também. Então, eu queria entender um pouquinho melhor como é que foi feita a avaliação dessas diretrizes, o porquê que essas aí entraram em específico, se vocês chegaram a fazer alguma busca, avaliar ela metodologicamente para ver a qualidade das observações que estavam sendo consideradas, se vocês utilizaram algum método para adaptar, adotar alguma recomendação deles, algo assim, queria entender um pouquinho melhor. Depois eu faço a outra pergunta, acho que se manter nessa de métodos primeiro. Eu vou responder. Bom dia, pessoal. Eu vou responder. Se vocês não estiverem me ouvindo bem, vocês falam que minha voz está indo Tá tudo voltando, bem. tá? Então, tão tranquilo. Então, te respondendo, Verônica, na verdade, a gente não chegou a fazer isso porque a gente não adotou as recomendações dessas diretrizes, né? Então, na verdade, a gente utilizou as diretrizes internacionais e, no caso da SBOC, entendendo a importância deles no cenário para ter um panorama geral, e alguns protocolos assistenciais para a gente também ter uma perspectiva do que os CACONs e UNACONs estão fazendo hoje, tá? A partir dessas diretrizes, assim como a gente está fazendo com todas as outras que a gente está fazendo nesse formato e deve fazer com as demais, a gente construiu, então, quais seriam as recomendações principais, digamos assim, em relação ao tratamento medicamentoso. Então, o que elas recomendam, né? Como a Nicole pontuou, a gente acabou desconsiderando tudo aquilo que a gente não tem registro no Brasil, que a Conitec ainda não avaliou, ou que se avaliou se a recomendação foi desfavorável, e apresentou esse painel aos especialistas que compuseram o painel dos especialistas. Então, na verdade, a recomendação veio do painel. Então, em algumas situações, eles entenderam que, olha, essas recomendações de fato fazem sentido para o nosse contexto. Outras situações, de fato, não, esse esquema, esse protocolo não faz sentido para o nosso contexto. E também a gente pode ter situações do tipo, olha, não apareceu em nenhuma diretriz, mas a nossa realidade é essa, tá? Então, na verdade, as diretrizes, elas serviram para a gente fazer um levantamento do que puxar a discussão com o painel. Tá? Por isso a gente não fez uma avaliação, a gente até traz isso lá no apêndice, eu acho que tem um trechinho, a gente não faz avaliação de qualidade, entendendo que a gente não está adotando a recomendação dessas diretrizes, mas sim que elas subsidiam uma discussão com o painel, tá? Tá ótimo. Então, essas diretrizes, acho que são 6 ou 7, vocês tinham conhecimento delas, juntaram, apresentaram e o grupo fez enfim, avaliou exatamente. o conteúdo. Isso, tá ótimo. E em relação ao... Eu fiquei um pouco em dúvida lendo, assim, tem o quadro 7, onde tem uma lista de medicamentos, né? Abaixo aí tem o nome de algumas que diz que não estão contempladas. Então, aquelas que estão, por exemplo, aí no quadro 7, elas são as que estão disponíveis no SUS. Porque tem algumas citações ao longo do texto de algumas que estão, de algumas que não estão, só para não gerar um cuidado que muitas vezes a gente já teve aqui em outras falas, né? Para não gerar judicialização, porque cita uma e aí não fica claro. Então, para ter esse cuidado de distinguir bem o que está disponível, né? E as citações do que às vezes se citou, porque provavelmente devem estar nesses outros guidelines, nesses outros documentos, né? Então, acho que por isso que provavelmente vocês citaram ao longo do texto, mas são algo que não está disponível aqui. Então, daqui a pouco deixar bem claro numa tabela o que realmente a pessoa pode ter acesso,
né? Porque muitas vezes as pessoas não leem o texto inteiro e acabam perdendo algumas informações, né? Mas seriam essas as sugestões. Obrigada, Verônica. Mais alguém tem comentários sobre o documento apresentado? Oi, Eduardo, bom dia. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim. Obrigado, Luciane e Eduardo Davi, aqui pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Nós acompanhamos aqui todo o processo, né? Como você bem falou, a gente está presente aqui na reunião representantes da Coordenação Geral, da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, a CGCAM, que junto com a equipe aí do DGITS, de Marta, da Nicole, né, acompanhou, coordenou e revisou todo esse processo. A Suiane está aí presente. Bom dia, Suiane. E a gente também tem a Renata Maciel, lá do INCA, né, como grande parceira aqui nesse processo. Ela está presente também. E, mais uma vez, né, pessoal, a gente está aqui apresentando um desses produtos, né, que vem na esteira de tentar protocolizar o cuidado do câncer, né, dando uma maior unicidade, harmonização para aquilo que é ofertado no âmbito do Sistema Único de Saúde, independentemente de onde esse paciente esteja na rede, né, no Brasil. As diretrizes tinham esse papel menos vinculante, né, de basicamente fazer ali uma revisão narrativa do que o sistema poderia contemplar à luz das evidências, né, científicas e clínicas, e aí o PCDT vem com esse papel que se espera dele, né, que é de um documento mais normativo, com uma capacidade maior de vincular aquilo que o serviço deve oferecer com base naquilo que já tem, naquilo que já é consagrado no uso da prática clínica, ou naquilo que foi avaliado no âmbito do nosso Comitê de Medicamentos, da Conitec, e recomendado para o SUS e devidamente incorporado ao sistema, né? Então, basicamente, é isso que se espera. Como aconteceu nos casos do câncer de mama e do mieloma múltiplo, né, que foram outros PCDTs que a gente aprovou aqui recentemente, foi um movimento em que, concomitantemente e futuramente, no futuro próximo, há uma expectativa muito grande de alguns desdobramentos, de alguns ajustes em procedimentos da tabela do SUS, especialmente aqueles que dizem respeito à quimioterapia, né? Então, o trabalho não acaba aqui, ele não termina aqui, né? Na verdade, ele se inicia aqui. Fica a expectativa aí de alguns ajustes em procedimentos da tabela, como foram o caso dos 2 outros protocolos que a gente avaliou, e esse espaço, né, para a gente seguir avaliando aquilo que a gente, na reunião com os especialistas, identificou como sendo uma potencial lacuna assistencial, né, ou como sendo um potencial horizonte tecnológico aí para uma futura avaliação, né. Então, de uma maneira geral, é isso. E aí eu convido a Suiane e a Renata, se quiserem acrescentar alguma coisa, né, como tendo participado amplamente aí desse processo pela SAIS. Tá bom? Obrigado, pessoal. Vou abrir a palavra a Suiane também. Bom dia a todos. Bom, em nome da coordenação da Política de Prevenção e Controle do Câncer, eu gostaria de agradecer primeiramente a coordenação de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, fundamental, né, para que a gente pudesse dar continuidade a esse projeto tão importante, né, que é a migração do modelo de DDT para o modelo dos PCDTs. Queria também agradecer muito ao grupo de especialistas voluntários que contribuíram com esse projeto, desde a revisão da DDT até agora no painel de especialistas. E a gente espera que na consulta pública as sociedades médicas e os demais especialistas do país possam encaminhar a sua contribuição para que a gente possa aprimorar cada vez mais esse texto e deixar esse protocolo mais perto da necessidade real dos pacientes e dos serviços. Muito obrigada. Obrigada, Suiane. Marta?
Oi, gente, novamente, só para responder também a Verônica, a intenção é que os medicamentos que são preconizados são os do quadro, tá? Na parte de baixo do texto, a gente acabou elencando tudo aquilo que a Nicole apresentou hoje, que aqueles medicamentos que foram avaliados, mas não incorporados, e também alguns em que a gente sequer teve avaliação ainda. No final do parágrafo, a gente coloca que eles não são preconizados. Então, acho que para poder minimizar essa confusão, trazer essa frase para o começo e depois trazer. A gente não está preconizando isso, né, esses medicamentos por conta disso, disso, disso. Então, só para esclarecer também, até para ficar registrado, né, os quadros ao longo do texto são os que a gente de fato está recomendando, tá? Obrigada. Obrigada, Heber. Oi, Luciane, bom dia. Heber aqui, Conas, sem nenhum conflito de interesse. Muito interessante ler sobre essa doença no formato de PCDT, né? Parece que dá para entender mais o tamanho da complexidade, né? Que é o tratamento. Então, achei bem interessante. Só tem um comentário a fazer, que é lá no final, já acho que é na seção de regulação e controle, tem uma afirmativa ali que eu tenho um pouco de receio, né? Em relação às secretarias estaduais. Na segunda página, o primeiro parágrafo da segunda página, que o Ministério da Saúde e as secretarias de saúde não padronizam nem fornecem medicamentos antineoplásicos diretamente aos hospitais ou aos usuários. Eu compreendo a intenção da frase, né, que é para explicar a política, mas eu não tenho tanta certeza de que as secretarias não fornecem, sabe? Eu acho que eventualmente uma secretaria ou outra pode ter dentro ali da sua contratualização, dentro da sua gestão, a aquisição de um ou outro item, né, e o fornecimento. Bom dia. Então, não sei se suprimir, talvez, ou escrever de outra forma, mas eu não tenho tanta segurança de falar que as secretarias não fornecem. Padronizar, não padronizo mesmo, mas fornecer, eu acho que no universo dos 27, alguma deve fornecer alguma coisa para algum lugar, sabe? Acho que é meio assim, precisaria ter mais certeza para colocar, pelo menos da nossa parte, entendeu? A gente propõe uma reformulação, Heber, mas é isso mesmo, acho que agregou. Obrigado. Tá, obrigado. Obrigada, Júlio. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Assim, a questão do clareamento, esclarecer, né, a população, aos usuários aí, a abordagem do câncer de colo, eu acho que tem uma coisa que é importante quanto aí a diagnóstico e estadiamento. Por exemplo, a abordagem sobre rastreamento não será tratada nesse documento. Tem uma frasezinha que diz isso. Agora, não diz por quê, não diz onde avaliar, porque eu acho que é essencial, é um dos exames de rastreamento com mais evidência de benefício. Eu esperava que tivesse aí no manual alguma coisa, e não, mesmo que não tenha, não seja concluído com essa frase desse jeito. Eu acho que é uma coisa essencial falar sobre rastreamento, ou referenciar onde encontrar, quais são as recomendações. Eu acho importantíssimo, acho que é um dos exames mais negligenciados aí na prática assistencial, de mais difícil assistência, uma carência extrema. Eu acho que precisa ser dito como vai ser feito, onde vai ser feito, quais as responsabilidades. A gente precisa enfrentar isso. Eu acho que, se não tiver aí, precisa dizer onde tratar, porque o câncer de colo é prevenível e precisa ser tratado aí eu acho que nesse material de alguma forma. Obrigado. Obrigada, Júlio. Renata, você quer responder a esse ponto do Júlio? Foi por isso que levantou a mão? Ok, pode seguir então. Bom dia, Renata. Então, bom dia a todos e todas. Como foi apresentado, sou Renata Maciel, eu sou atualmente chefe da Divisão de Detecção Precoce e a organização de rede que fica aqui no INCA. Então, só para complementar, assim, respondendo a questão pela magnitude, pelo que a gente já tem de evidência sobre o que esse rastreamento ele pode ter impacto em relação nas taxas de incidência e de mortalidade. A gente atualmente tem discutido, tem um grupo de trabalho no âmbito do Ministério da Saúde formalmente
instituído em portaria para a gente discutir a detecção precoce desse câncer. Inclusive, um dos produtos que está sendo discutido é a possibilidade da gente ter um PCDT para rastreamento desse câncer. Então, acho que a questão que está sendo apresentada hoje é específica para o tratamento. Então, eu acho que a gente poderia talvez até colocar aqui, para atender a resposta dele, algo que esse tema não vai ser discutido, mas talvez em outros protocolos do Ministério, específico para rastreamento, que a ideia é a gente ter um documento específico para isso. Então, só talvez dando a notícia de que a gente está trabalhando nesse material, trabalhando não só na elaboração das recomendações, mas especialmente como que a gente implementa isso na rede, porque é a questão mais necessária quando a gente está falando do rastreamento do câncer de colo em reto, eu acho que não são as evidências o grande problema, mas sim como que a gente implementa essas ações no SUS e, brevemente, a gente deve trazer essas informações para o grupo. Tá? Bom, eu continuo insistindo que eu acho que deve constar isso que Renata acabou de falar aí conosco, eu acho que vou colocar isso no material aí e citar, não é, que eu acho que é importante, que é urgência, eu acho que precisa ser necessário, é necessário que isso seja feito, como eu falei, não é possível a gente ainda ficar nesse vácuo aí de responsabilidade, de organização para o rastreio precoce, o diagnóstico precoce do câncer de colo. Só isso aí, eu acho que precisa constar alguma coisa no documento. Talvez essa fala aí de Renata constar lá e citar, eu acho que pelo menos citar que é importante que isso seja definido rapidamente. Obrigado. Obrigada, Júlia. Eduardo? Obrigado, Júlio. O seu levantamento aí, eu acho que ele vai ser, inclusive, reforçado pela consulta pública, né? Obrigado, Renata, também, por tentar esclarecer. É basicamente isso. Eu acho que não resta dúvidas, né, sobre a importância do rastreamento, em especial para alguns grupos específicos, né? O que eu quero dizer é que o rastreamento, como medida individual, ele já está posto, né? Agora, os desafios para uma política pública nacional de um rastreamento mais organizado, ele também está posto. E é nisso que o GT está trabalhando neste momento, né? Conforme a Renata bem colocou. O que a gente pode ter a partir da sua fala e a partir de uma preocupação que pode vir na consulta pública também é como melhor endereçar isso no âmbito do protocolo, né? De uma maneira clara, assim, sobre a importância desse movimento, a importância de se fazer o rastreamento em casos específicos, mas sobre a lacuna normativa ainda sobre um processo organizado e sistematizado de rastreamento populacional, né? São essas as bases que estão sendo construídas neste momento, né? E aí fica aquela questão, como recomendar no protocolo sem que a gente ainda tenha um programa público, né, que leve em conta custo-efetividade, que leve em conta metodologia, que leve em conta sistematização e que leve em conta financiamento público, né? Então, são essas as bases que estão sendo construídas e que devem culminar em alguma espécie de programa nacional e de diretrizes, como a Renata bem colocou. Mas eu acho que a sua fala e o que pode vir da consulta pública vão nos fundamentar de como a gente endereça esse ponto no protocolo sem deixar sombra de dúvidas da sua importância e de que a construção para esse formato, né, ela tá acontecendo. Tá bom, isso aí. Obrigada. Mais alguém tem contribuições a fazer com o documento? Hoje nós temos, então, o encaminhamento dele para consulta pública. Então, se todos estão de acordo, podemos encaminhar o protocolo, então, para a consulta pública. Todos são favoráveis? Sim, Ok, eu apenas então, ia sugerir, Luciene, que essa minha sugestão já seja incorporada de alguma forma, não é? Alguma referência ao que Renata fez aí, o que Eduardo Davi falou também, citar, colocar uma frase ali para diminuir, talvez, digamos, essa inquietação que me gerou, não constar nada, você já colocar ali que está sendo endereçado em outro momento, eu acho que ajudaria. Essa parte, Júlio, talvez isso tenha, né, assim, não sei, né, mas deve ter sido alvo de discussões aí, como até o Eduardo falou, né, mas assim, como hoje a gente está tendo um PCDT só com a parte de tratamento, realmente, assim, às vezes uma frase genérica você deixa mais, assim, uma lembrança de que tem um rastreamento, mas não orienta, né, então, assim, isso é tão... Não sei se isso se é melhor a gente tentar fazer uma frase que, de novo, vai ser evasiva, dizendo que tem a importância do rastreamento, mas não diz como. Então, né, assim,
No PCDT se espera que se diga como fazer o rastreamento, o que deve se fazer, com que periodicidade, que tipo de exame, a gente não vai ter essa resposta no PCDT. Até me pergunto, será se não seria, então, melhor suprir essa frase e trabalhar ela realmente à parte, num documento à parte, que depois vai ser um método que vai ser depois internalizado no PCDT. Minha sugestão é essa, assim, isso que você falou, dizer no protocolo que não vai ser tratado, que será tratado em um documento à parte. Acho que isso já seria suficiente aí para, digamos assim, aquietar quem lê o protocolo, como fui ler, buscando isso, embora esteja dito aí que será da terapia do câncer de colo, mas a terapêutica, em alguns lugares, se coloca como a primeiro estágio, né, a prevenção. Então, eu imaginaria que teria alguma coisa aí no protocolo e simplesmente você endereçar, vai ser tratado em outro protocolo, não dizer simplesmente que não trataremos. Obrigado. Então, o que vocês acham? Vocês concordam, Eduardo? Vocês concordam com essa menção do Júlio? Sim, eu acho que o documento ele pode ir para consulta pública como está, né? Eu acho que a contribuição do Júlio ela está gravada aqui. Eu acho que contribuições semelhantes ou complementares virão da consulta pública, né? Enquanto a nossa área técnica, junto com a área de PCDT, tenta formular, talvez, uma reescrita, né, que deixe mais claro, talvez. Eu não sei se... Eu acho que não mencionar nada sobre o rastreamento gera mais dúvida. Eu acho que é importante, sim, que a gente mencione e que diga que as bases para a construção de um programa público, né, nacional de rastreamento populacional está em vias de construção, né, e que será devidamente tratado num documento complementar, em diretrizes à parte, né, mas que há essa perspectiva. O importante é não deixar as pessoas no escuro e dizer que há essa expectativa muito em breve, sim, né. Talvez escrever algo nesse sentido, eu acho que deixa as pessoas mais tranquilas, em especial a parte clínica. Ao mesmo tempo gera cobrança depois de que vai ter que ter esse documento, né? Então, assim, em outros... O que é ótimo. Então, é porque assim, a gente tem, às vezes, outras temáticas que a gente acaba não conseguindo assim, atender essa expectativa, porque às vezes não tem evidência, porque às vezes não tem, né? Então, assim, é nesse ponto também, só que eu preciso que vocês estejam acordados do que é melhor. A sugestão do Júlio, o Júlio colocou aqui uma questão. A sugestão do Júlio é que já se coloque no documento que vai para a consulta pública, para que a gente já tenha uma resposta às pessoas de que vai ser elaborado algo à parte, ou vai ser estudado, né, analisado, rastreamento à parte, né? A sugestão que está posta hoje é que este documento não vai tratar do rastreamento. Então, assim, a gente tem que, pelo menos, fazer uma decisão de como é que a gente já quer. O Eduardo sugeriu a gente colocar na consulta pública conforme está hoje o documento. O Júlio já sugeriu a gente já dar uma resposta à sociedade dizendo que isso vai estar sendo estudado e vai ser tratado no próximo. Documento à parte. Isso. Acho que se vier a cobrança é ótimo, é o tipo de cobrança que eu gosto, a cobrança para um assunto relevante, que já está aí há muitos anos, né? A gente pendente aí de estimular, de resolver, tem questões importantes, né? De acesso, de custo, de rede, mas eu acho que precisa, e esse estímulo é um bom estímulo, eu acho, nesse momento. Obrigado. Beleza. Renata? Então, acho que só para contribuir com uma opinião, eu acho que talvez a gente possa colocar no documento uma frase que o objeto desse documento, né, do PCDT hoje, ele é tratamento, então o rastreamento ele não vai ser a abordagem, porém vai ser trabalhado em documentos técnicos específicos. Talvez, eu acho que o Júlio poderia dizer se isso contempla, porque eu acho que a maioria dos documentos eles têm um escopo específico. Então, vai ser dito ali que tem a questão do rastreamento, a gente sabe que tem um rastreamento, mas que o profissional que leu na expectativa de achar alguma informação, ele não vai encontrar porque não é o escopo daquele material. E aí que vai ser trabalhado em materiais específicos que podem ser publicados posteriormente, mas hoje a gente já tem materiais, hoje produzidos inclusive pelo INCA, que trata essa questão do
da detecção precoce do câncer. Né? Então, a gente tem um livro, não é um PCDT, é um livro técnico que ele diz ali todas as questões de rastreamento, diz as recomendações, inclusive coloca as limitações da rede. Então, hoje, esse profissional olhar esse material que já está disponível, que fala sobre detecção precoce do câncer de colo e reto, ele vai ter ali as informações atuais. E quando a gente publicar o PCDT de rastreamento, vai ser esse o documento que vai estar oficialmente colocado. Então, a minha sugestão para o grupo avaliar seria talvez apenas uma frase dizendo que vai ser trabalhado em materiais específicos, não dizendo necessariamente em qual material. Ok. Vanderlei? Bom dia a todos. Eu acredito que a questão do Júlio surge porque o PCDT ele não fala de tratamento só. O PCDT aborda diagnóstico, aborda monitoramento. Então, da mesma maneira que o PCDT tem uma abordagem que não é só de tratamento, ele não pode se negar a abordar rastreamento. Ou ele suprime todas as outras questões e aborda exclusivamente tratamento, ou todas as demais, incluindo rastreamento, têm que ser consideradas. Porque ele não é um PCDT de tratamento. Tanto é que tem uma seção de diagnóstico e monitoramento, que são duas coisas diferentes de tratamento. Então, acredito que a questão do Júlio, ela surge por conta da necessidade, e isso não é só para esse PCDT, é para todo o PCDT, de ter que abordar todas as questões de uma maneira que, às vezes, se aprofunda no tratamento, mas não se aprofunda em diagnóstico, em rastreio, em monitoramento, em segmento. E o problema é que vocês sabem que isso é a Constituição e as normas que a própria Conitec tem que seguir, que não pode abordar uma determinada terapêutica específica, um foco, e tem que fazer algo que seja mais global, mais holístico. Então, a gente entende isso, só que eu concordo com o Júlio, que se isso é uma necessidade da Conitec, o rastreamento não pode ficar fora. Porque ele faz parte do processo de diagnóstico e detecção precoce, que antecede o tratamento. Então, se essa diretriz, por exemplo, afirma que PET-CT não deve ser utilizado, é uma afirmação importante, que inclusive no sistema privado ninguém vai obedecer, porque todo paciente ele é estudado com PET-CT e vai para estadiamento de câncer do colo no sistema privado. Então, vejam, tem uma afirmação profunda e importante que diferencia o cuidado no SUS do cuidado privado, mas não tem algo relacionado a rastreio, que é uma política totalmente direcionada ao Ministério da Saúde. Porque nós, infelizmente, aqui no Brasil, utilizamos o consultório do médico como um instrumento de rastreio. E que nós sabemos que isso não é rastreio. Rastreio é política de saúde. Procurar na população e reduzir o risco dessa população de detecção tardia. Então, eu concordo com o Júlio que pelo menos um posicionamento em relação ao rastreio tem que ser feito, mesmo que não oriente. Porque a Luciane deu a proposta, que eu também concordo, que é melhor tirar uma frase dessa e colocar simplesmente que devido à complexidade, devido à influência disso dentro de uma política de saúde, de detecção precoce, ainda não estabelecida, está sendo elaborado um PCDT para orientação de rastreio, que poderia muito bem também envolver a questão diagnóstica, que é diferente de diagnóstico precoce e de rastreio, como a Renata sabe. São dois mundos totalmente distintos. Então, a minha sugestão do ponto de vista prático é que seja inserida uma frase ou um parágrafo reportando aos colegas que
a diretriz, o PCDT de rastreio está em curso, está em andamento, e que em breve ele será divulgado. Ponto. E se não é verdade que ele está em andamento para ser elaborado, sugiro que essa reunião seja o start de elaboração do PCDT de rastreio, que certamente vai ser muito bem-vindo para principalmente câncer do colo. Essa semana passada, ou retrasada, foi publicado um trabalho sueco com 12 milhões de pessoas, 2 milhões no grupo controle, 110 mil no grupo de intervenção, mostrando que colonoscopia normal só requer uma nova colonoscopia depois de 15 anos. E vejam, isso que essa publicação está trazendo, ela é fruto de 30, 40, 50 anos de coleta de dados. E nós poderíamos também ter coleta de dados para a gente poder afirmar alguma coisa relacionada a rastreio, principalmente. Então, são critérios que estão mudando em decorrência do deadline, do final da curva de acompanhamento, e que estão permitindo alguns países, como a Suécia, afirmar algo que certamente vai trazer impacto para nós aqui no Brasil, principalmente para esse mito da colonoscopia normal ter que ser acompanhado a cada 10 anos. Estão esticando para 15 anos. Então, acho, Luciane, que é um assunto atual, importante, e que carece de uma política de saúde nacional que poderia ser amparada fortemente por um PCDT de rastreio elaborado pela Conitec. Né? Então, minha sugestão é uma só. Muda essa frase, coloca claramente que as coisas estão sendo feitas, que elas têm que ser alinhadas a uma política de saúde, que isso torna essa questão de rastreio complexa, e que esse PCDT está sendo elaborado para contribuir com a política de saúde nacional. Ponto. Eu acho que resolve. E, de novo, eu lembro que essa necessidade que, infelizmente, a Conitec tem de atender a tudo em termos de PCDT, ela é algo para ser trabalhado para o futuro, para que vocês possam ter mais liberdade, mais agilidade, inclusive em abordar exclusivamente, por exemplo, terapêutica, sem precisar dar uma pincelada em diagnóstico, uma pincelada em monitoramento e uma pincelada em rastreamento sem aprofundamento. Tá? Obrigado por vocês me deixarem falar. Obrigado, Vanderlei. Heber? Eu acho que tem que mexer antes, Luciane. Não tem por que esperar. Tá? Se pedir opinião, então acho que ainda que há uma clareza, sobretudo da SAES, né, de que isso pode aparecer, a gente não precisa esperar, não. Então, se pedir opinião, minha opinião é essa, tá? Beleza, Eduardo? Obrigado, pessoal. Olha, eu acho que a gente está falando absolutamente a mesma coisa, né? Sobre a importância de deixar muito claro de que esse processo está sendo construído, né? Pessoal, não há o que falar em esse momento ser o start para a elaboração de um PCDT de rastreamento. Essas discussões já vêm acontecendo já há muito tempo. E não é elaborar um PCDT para rastreamento o ponto aqui. Elaborar um PCDT para rastreamento é algo simples. Na verdade, é uma discussão de rede, é uma discussão de capacidade da rede de absorver essas demandas de colonoscopia que vão ser geradas com um programa nacional, né? Então, redigir um documento técnico definindo periodicidade desse monitoramento, desse rastreamento, é algo que a gente já tem base há muito tempo, né? Técnica, aí com base nas experiências internacionais e nacionais. A gente está falando de um programa nacional público de rastreamento, né? É muito mais complexo do que um PCDT, né? Então, e escopo também é algo que todo documento técnico tem, né? A definição do nosso escopo aqui é diagnóstico, né? Das situações já suspeitas e o tratamento. E a gente, né, dado tudo isso que vocês colocaram e reconhecendo a importância disso, né, das ansiedades que isso pode gerar e de não deixar a população no escuro, reconhece a importância de se deixar bem claro lá que essas bases estão sendo construídas com vistas à construção, né, à elaboração de um programa nacional de rastreamento, né. Então, eu acho que no fim das contas a gente está falando exatamente a mesma coisa, né, e acho que é importante também deixar claro já nessa versão que vai para o público, para que eles não fiquem no escuro sobre essas expectativas, né, sobre essas perspectivas.
Mas deixo claro que não é iniciar algo agora, essas discussões já vêm acontecendo há muito tempo, só que são muito mais complexas que simplesmente elaborar um protocolo. É discussão de rede, é discussão de investimento público no aparato, né, assistencial aí, que vai ter que dar conta de assimilar uma demanda muito grande de colonoscopias geradas, né? Então, realmente é muito complexo e está sendo discutido já há algum tempo. Mas a gente reconhece, sim, a importância de não deixar no escuro, mais uma vez, repito isso, pessoal, nessa versão do texto, né? A gente formula alguma sentença aí que dê esse direcionamento para essa expectativa gerada. Uhum. Marta, depois, se você tiver alguma sugestão de frase, você pode até projetar aí, por favor. Você já tem, Marta? Já? Já. A Priscila Torres levantou a mão dela, mas eu estou projetando aqui, eu só estou sinalizando a diferença aqui para poder chamar Priscila, atenção. pode falar, Priscila. Olá, Priscila Torres, Conselho Nacional de Saúde, bom dia a todos. Bom, eu gostaria só de ressaltar a fala do Dr. Júlio, a fala da IMB, o quanto o Eduardo, né, eu acho que a gente remete à discussão desse PCDT ao que a gente sempre tem falado enquanto Conselho Nacional de Saúde, da importância do PCDT olhar e citar e considerar as linhas de cuidado de infraestrutura. Eu acho que a gente não pode deixar de esquecer que o PCDT agora, em substituição às DDT, ele espera muito mais que as orientações de diagnóstico, monitoramento conste dentro do PCDT, porque senão ele continua sendo um protocolo de medicamentos e não um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Então, eu só gostaria de ressaltar o acordo com todas as falas e a reflexão aí para o desafio, né, do PCDT, de considerar isso nos outros PCDTs de oncologia que devem estar em desenvolvimento, porque a gente sempre vai voltar em algumas questões, né? A primeira, que é a questão de rastreamento, diagnóstico, monitoramento. E a segunda vai ser sempre que nas consultas públicas vai surgir várias contribuições comentando que os tratamentos elencados estão ultrapassados, que não existem novos medicamentos, mas isso já foi muito bem explorado aqui na discussão, mas a gente com certeza vai receber isso, porque os PCDTs eles não estão olhando novas incorporações, mas estão incorporando dentro do PCDT aquilo que já foi incorporado, né? Então, a gente sabe que muitos dos PCDTs, eles vêm agora de oncologia um pouco desatualizado dentro do cenário de necessidade de algumas situações especiais de pacientes e principalmente do acesso à inovação, né? Porque, no caso, esse PCDT não tem os novos medicamentos e a gente já discutiu, já foi abordada essa questão, então acho que a gente só tem que pensar um pouquinho para os próximos PCDTs, que essa primeira reunião já considere minimamente citar onde está o cuidado, onde que está o rastreamento, onde que está o diagnóstico, porque ele é o norteador do tratamento da doença a partir do momento em que ele for publicado. Cristina, bom dia. Bom dia. Gente, sexta-feira eu estou num outro espaço, então peço desculpas que não vou abrir a câmera, tem outras pessoas aqui. E por isso mesmo eu vou só fazer um comentário rápido. A discussão está bem apropriada e eu queria apenas sugerir aqui onde está em vermelho, porque está colocado assim, ó, no entanto, a abordagem sobre o rastreamento será abordada em outros documentos técnicos específicos. Eu sugeriria que retirasse o no entanto, eu colocaria dessa forma, vejam se atenderia. A abordagem sobre o rastreamento será abordada em documentos técnicos específicos, eu tiraria o outros, vírgula, em construção. Me parece que talvez dessa forma, quando a gente coloca, no entanto, outros, dá uma ideia de uma coisa mais vaga ou que é contraposta. Então, eu sugeriria dessa forma, né, se quiser acrescentar o em construção, e acrescentaria que na discussão que Eduardo fez do rastreamento, a gente tem uma tarefa muito, muito grande, que é discutir a residência médica nessa área, né? E que isso é que pode ser que dê conta da gente conseguir ampliar o acesso. Não é só uma questão de estabelecimentos, mas como o Eduardo colocou, da gente ter uma capacidade instalada que dê conta. E para isso a gente precisa ver como é que está a formação nessa área. Mas era só isso. E eu realmente tenho que falar pouco por
conta do ambiente que eu estou. Eu estou com o microfone, então, ou estou com como é fone de ouvido, então ninguém está escutando o que está sendo colocado, tá? Bom, Cristina, obrigada. Marta? Em cima dessa construção, né, que a Cristina sugeriu, na verdade, eu queria pedir a ajuda da Renata, né, porque na fala dela ela comentou que já existem alguns documentos, né, então colocar em construção a gente estaria ignorando os que já existem. Então, a minha sugestão seria se a Renata pudesse compartilhar com a gente, e a gente colocaria como a citação, e aí deixaria também essa citação desses documentos que já existem, e a gente poderia colar e outros em construção, se todo mundo entender que é adequado. Porque senão a gente deixa só em construção, parece que não existe nada, e pela fala dela eu entendi que já existem orientações por parte do INCRA, né? Para a gente também não ignorar o que já existe. Perfeito, Marta, perfeito. Eu concordo com a Marta, só por conta de, né, quando sair o PCDT, o profissional acho que ele vai ter a curiosidade de saber, né? E tem documentos hoje, pelo que eu posso mandar essas referências que dizem hoje que existe recomendação, que existem evidências para o rastreamento, no entanto, não tem implementado no Brasil. Então, eu acho que isso esclarece também o profissional em relação ao momento hoje, e a questão dessa frase da Marta coloca também uma questão do que está sendo discutido para a gente trazer essa recomendação, que já está sendo construída, reforço a fala do Eduardo, a gente já está nesse grupo, a importaria, discutindo a construção para recomendar o rastreamento. Então, ótimo, acho que chegamos num consenso aí, né, que abarca, que todos estão, como o Eduardo falou, né, acho que todos estão na mesma linha, assim. Então, aí, Renata, depois você pode compartilhar, né, uma frase aí construída junto com a Marta, mas abordando, então, referenciando esses documentos e deixando a questão em construção, né, do documento específico, no rastreamento. Ok, eu acho que esse era o ponto principal. Então, daqui podemos seguir com uma recomendação favorável, a publicação da consulta pública, né? A consulta pública desses documentos. Pode ser? Então, tá bom. Então, pessoal, agradeço aí a participação de todos vocês. Agradeço o trabalho. Obrigada também, Renata, pela contribuição. O pessoal aí do AOC, a Laís e os demais. Encerramos o comitê de PCDT de hoje. Obrigada, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, obrigado. Tchau, Bom dia, boa tarde. pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau.